E o professor, juiz Rubem Ribeiro Casara, fez uma palestra perfeita, brilhante. Eu não retiro nada do que ele disse, é o que eu penso. Fantástica a palestra, fantástica, fantástica. Deveria ter sido aplaudido de pé, de pé, que a sua palestra realmente foi magnífica. Hein? Não, sua palestra, doutor Rubem, foi magnífica, magnífica. É tudo que eu penso, é tudo que eu procuro agir como juiz. Como juiz, não desembargador, porque na Justiça Federal não há esse título de desembargador. A Constituição não nos deu esse título. Desembargador, esse título é para os tribunais de justiça. Muito bem. Hoje, a banalidade da violência urbana, os crescentes índices de criminalidade estão amedrontando a todos. Todos nós, toda a população está amedrontada. É como se diz, nós hoje vivemos presos dentro de nossas casas, fazendo cada vez muros altos, grades, câmaras de vigilância. E isso tudo está se tornando banal. E quando se torna banal, todos aceitam essa situação. Olha o título desse congresso também. Responsabilidade social. Todos são responsáveis pela segurança. Todos. Essa sociedade, o povo, ou acovardado, ou sem ânimo de lutar, fica calado. Só faz uma coisa: quando é levado pela imprensa, pela mídia, em que se exige cada vez punições mais radicais, mais duras, e aí o povo ainda, mas o povo, uma pequena parcela, aplaude o que erradamente a mídia, a imprensa falada ou escrita diz. Sempre em determinadas ocasiões em que aconteceram determinados crimes. E veja a lei de crimes hediondos, porque surgiu. Todas essas leis que surgem em razão de determinados atos violentos que foram praticados, mas não em razão de um estudo que leve a isso. E que nós temos a polícia, por exemplo, segurança pública, vão à polícia. Não são todos, seja da polícia civil, seja da polícia militar, não são todos. Mas o uso da violência que eles fazem é terrível. O bandido pode ser violento. Pode ser violento. Porque é dele, é a característica dele ser violento. É a característica dele praticar o crime. Mas o Estado não pode ser violento. O Estado não pode se equiparar ao bandido praticando atos como se o bandido fosse, como é a tortura. Ainda existe tortura? Existe tortura. Hoje mais sofisticada é a tortura psicológica, é a tortura que não se deixa dormir, é a tortura em que se joga água na cela para que o indivíduo não deite. Não é a tortura de arrancar unhas, não é a tortura da pancada, da porrada. Mesmo assim dá. A toalha molhada, batida nos jeans.
torcida e uma tendinite, para não deixar marcas. O Estado não pode fazer isso. Não pode se equiparar ao bandido. Que se nós criticamos o bandido, como é que nós vamos nos igualar ao bandido? Há uns 25 anos ou 30 anos, em Salvador, o doutor Romeu Tuma, que era diretor do Departamento de Polícia Federal, foi fazer uma palestra, eu também. E eu disse o seguinte: eu tenho tanto medo do bandido quanto do policial. E tenho mais medo do policial do que do bandido. Mas como? Ele se ofendeu. Como? A polícia está batendo. Na rua ele dá um cachação. A depender da resposta que você deu, a depender do olhar como você se dirigiu a ele, ele pode se sentir ofendido com o seu olhar. Mas ele me bate, o policial me bate e me leva para a cadeia. Até que um parente meu saiba que eu fui preso, eu já sofri. O bandido me rouba, leva parte do meu patrimônio, me bate, mas me deixa solto. Eu não sofro as outras consequências de uma prisão. É uma verdade. Hoje tem melhorado? Tem, mas continua. Se um policial estiver ali, eu passo por cá. Eu não sei como é que ele vai agir. Mas ali tem um bandido, sim, eu vou tomar um cachação, posso até tomar um tiro, uma facada. Mas lá, e talvez seja pior. Isso é um absurdo dizer isso, mas é a verdade. E a verdade tem que ser dita. A questão dessa violência toda, por que isso? Por que essa violência toda? Por que esse aumento de crimes contra o patrimônio? Do tráfico de entorpecentes, que cada dia vai aumentando. Eu estava lendo hoje no Diário de Minas, acho que foi de hoje ou de ontem, o artigo de Frei Beto. O tráfico de cocaína rende, por ano, no mundo, 400 bilhões de dólares. De dólares. Você vê como nós estamos. Nós temos, então, de partir também para as causas. Por que isso? As escolas públicas estão abandonadas. Abandonadas. Quer dizer, o pobre não tem direito a uma escola que realmente ensine. Não tem. Está agora buscando um jeitinho, e sempre o jeitinho brasileiro, das cotas para quem estuda na escola primária, para poder ingressar nas universidades. Mas quer que se o governo investe, desgoverno, tanto estadual como federal, como municipal, não investe maciçamente nas escolas para dar educação, para ensinar. Não é só ensinar história, geografia, matemática, não. É ensinar ética, ensinar como proceder na sociedade. Nós não temos isso. No meu tempo de escola, que chamava-se primária, coisa fundamental, tinha aula de educação moral. Antes da aula, nós nos reuníamos no pátio, era cantado o hino nacional, ou o hino da independência. Hoje não existe mais isso, não existe essa ética, essa moral. O que nós temos é a televisão, as redes de televisão, ensinando o que não presta, massificando. É o sujeito com 3 mulheres. É o sujeito dessa maneira, agindo dessa ou daquela maneira, e o Brasil para assistir a Avenida Brasil. Por quê? Esses órgãos não incentivam o ensino.
Não de uma maneira que enjoe, que não desperte a criança o gosto de assistir o programa. Ou então vai para aqueles programas do Faustão, de Ana Maria, do marido, do Hulk. Quer dizer, programas que não ensinam nada. Podia ter até uma parte de ensinamento, outra parte de ensinamento divertido, e uma outra parte dessa maneira. Então são essas causas. A pobreza, assim, mas nem todo pobre é bandido. É verdade. Mas a pobreza é uma causa da criminalidade. O desemprego. O sujeito está em casa, desempregado. A mulher com buchão, grávida. 2 meninos pequenos, 3 meninos pequenos, tudo chorando com fome. Ele vai para a rua procurar alguma coisa, algum ganho. Não encontra nada, a não ser roubar, furtar. É uma causa. Há outras causas. É o crescimento desvairado do consumo. O rico não se contenta de ir uma vez à Europa. Não, ele quer ir 3, 4 vezes por mês, ir para restaurantes caros, porque vê nas novelas aquela beleza, mulheres bonitas, carros fantásticos. Ele quer também isso. Esse desenfreio em busca de riqueza. Então ele não comete crimes sanguinários, ele comete crimes de colarinho branco, as fraudes fabulosas, as sonegações fiscais. E falar em sonegação fiscal, porque também que existe, em parte, os altos tributos que nós pagamos. Então o sujeito, não tanto quanto de ética, quer sonegar para pagar menos imposto de renda, porque o imposto é caro, é alto, o IPI. Tudo isso leva, na verdade, à prática de crimes para aqueles que ainda que não têm uma certa compreensão das coisas, ou melhor, tendo compreensão, não tem ética. E daí o tráfico cada vez maior de entorpecentes. Não é verdade? E nas cadeias? Nas cadeias, a cadeia na maioria são pocilgas. As penitenciárias são os horrores, na maioria. Tem penitenciária que é bem organizado o serviço, mas a maioria é um cheiro horroroso, um cheiro de bundum violento, que dá náusea. E aqueles homens vivem ali como animais. Um delegado agora, recentemente, anteontem, eu acho, lá de Goiás, de uma cidade de Goiás, não vou prender mais ninguém, não vou lavar mais flagrante. Por quê? Não tem onde botar mais preso. Uma cela que eu tenho para botar 10 pessoas, eu tenho 100. Não vou prender mais ninguém. Fica na rua. O bandido fica na rua porque eu não tenho onde colocá-lo. Sim, porque se ele colocar, ele está cometendo um tipo de tortura. Ele está tratando o preso ali sem nenhuma dignidade, porque todo preso, todo criminoso tem sua dignidade. Todos, de uma maneira ou de outra, têm dignidade. Que dignidade é essa que precisa ser respeitada por todos? Isso não está vendo. A questão da prisão temporária que o doutor Casara falou, é impressionante que o juiz se imbui daquela filosofia errônea
de que ele tem que participar da segurança pública. Não pode o juiz agir assim. Ele quer dar uma resposta imediata à sociedade, decretando prisão preventiva desnecessária, sem obedecer o que está disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva só pode ser decretada desde que provada a existência do crime, indício suficiente de autoria, para garantir a ordem pública, que é um conceito muito amplo, serve para tudo, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Só nesses casos. Tem um estado da federação, meu estado, infelizmente, a Bahia, 70% dos presos nas cadeias públicas, que não pode ser, os presos não podem ficar em cadeia pública, que não pode exercitar seus direitos, trabalho, a liberdade condicional, a suspensão da pena. 70% eram de presos provisórios. Um horror. Voltamos àquela época em que o governo ditatorial, que teve suas coisas boas, teve coisas ruins, porque torturou, matou, fez misérias. Mas teve muitas leis, editou muitas leis boas, inclusive a da reforma agrária. Acabou com a prisão compulsória. Prisão compulsória é a seguinte: se a pena era acima de 10 anos, obrigatoriamente o juiz tinha de decretar a prisão. Nós estamos voltando a isso. Olha, e aí se diz, juiz severo, é o juiz bom. Mas a grande maioria desses juízes severos, se não a totalidade desses juízes ditos severos, eles agem assim, muitos por formação, como diz o doutor Rubens, mal que foi criado, daí coisa, que influencia, onde estudou, como estudou. Mas eles têm medo de ser taxado de corrupto e venal. Eles não decretam a prisão preventiva com medo de ser taxado pela imprensa, e que a imprensa leva ao povo, e o povo diz: aquele juiz é descarado, safado, recebeu com certeza algum dinheiro para soltar o preso. E o juiz fica refém da mídia, julga de acordo com o que quer a mídia, com o que quer a imprensa. É a mídia que está pautando, na verdade, o julgamento dos juízes. Isso não está certo. Isso não é um juiz independente e parcial. O doutor Rubens disse, eu não estou dizendo que o que o doutor Rubens disse, que a Sara disse, eu assino embaixo. O juiz tem que ser imparcial, mas não neutro, porque não há nenhuma pessoa neutra, quanto mais o juiz. Como ele foi educado, de que maneira, onde ele foi educado, onde morou, do que gosta, tudo isso influencia o juiz no modo de julgar e como julgar. Essa questão da invasão de terras ou ocupação de terra, por exemplo, eu sou daqueles que entendem que não há invasão. Se a terra é improdutiva, não está produzindo nada, um latifúndio enorme, sem produção nenhuma, nada, só terra para especulação de preço. E o trabalhador rural, sem ter onde plantar uma tarefa de milho, vê aquele mundão de terra, ocupa legitimamente. Isso não é invasão, é um modo de interpretar. Outros já disseram, não, isso é propriedade privada, não pode ninguém entrar lá a não ser com permissão do dono, é invasão. Portanto, é questão, muitas vezes, de interpretação. Eu não digo que eles estão errados, é questão de interpretar. Olhe, o povo quer cada vez pena mais alta. Já se fala em projeto para a pena aumentar de 30 para 40 anos. Isso vai adiantar? Não adianta nada. Não adianta nada.
acabar com livramento condicional, com suspensão condicional. Eu botei esse negócio. Então, é tanto PL que está no Congresso que mete medo. Que mete medo. Olha assim. Está aqui. Obriga um PL aí. 7.042 de 2006. Obriga a detenção em presídio de segurança máxima em caso de crime de estupro. Vocês sabem como é essa prisão de segurança máxima? RDD? Lembra, doutor Damaso dá risada, lembra a época de Hitler, de Stalin, de Mussolini? Ah, mas é um bandido, cometeu um crime horroroso, tem que ter uma prisão desse tipo. Até nas prisões provisórias estão encarcerando. Sabe como é o negócio? Primeiro, uma cela